Vamos então aqui iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição. Nós vamos estudar dois itens hoje, né? O número 3, Guerras, e o número 4, Assassínios. Dois assuntos bastante relacionados, né? Nós vamos iniciar fazendo aqui uma pequena viagem no tempo, para anotarmos, né, quais são ou quais foram, né, as guerras, né, e conflitos mundiais que a nossa sociedade planetária enfrentou no decorrer do tempo. E dessa lista cronológica, só para a gente poder entender, porque quando nós falamos em guerra, nós pensamos em hoje, no presente, né, nos conflitos que são transmitidos pela televisão, aqueles que os livros de história contemporânea acabam registrando também, né? Mas quando a gente faz uma viagem no tempo, nós começamos, por exemplo, em 1250 a 1240 a.C., a nossa conhecida Guerra de Troia. Depois tivemos guerras médicas, Guerra do Peloponeso, campanhas de Alexandre o Grande. Então essas foram as guerras relacionadas com a Grécia. Voltando mais um pouco, nós vamos nas guerras samnitas, guerras púnicas, primeira, segunda e terceira guerra, lá na antiga Roma, guerra da Macedônia. Depois nós temos aqui invasão romana das Ilhas Britânicas, Guerra dos Três Reinos da China, Guerra dos 8 Príncipes. Avançando um pouco mais na direção aqui do nosso presente, nós chegamos na Idade Média e nós temos ali, iniciando com a invasão muçulmana da Península Ibérica. A invasão essa que inclusive deixou marcas culturais significativas, né, no sul da Espanha, ali na região de Granada, onde, viajando por ali, é notório, né, os traços arquitetônicos que foram deixados pelos muçulmanos, né, aliás, fazendo parte, incorporado, né, na beleza da região. Nós tivemos, então, cruzadas, das sanguinárias cruzadas, né, desde 1096 até 1228, nesse caso, guerras em nome da fé, assim como a invasão muçulmana anterior e a conquista normanda também, que trouxe para nós trouxe para nós o registro, né, da presença das questões religiosas também. Nos séculos XVI até o século XIX, nós tivemos desde guerras de independência, né, várias guerras foram travadas, como por exemplo a Guerra dos 80 Anos, da independência da Holanda, a Guerra Luso-Neerlandesa, Guerra Civil Inglesa, tivemos Guerra Russo-Polaca, Guerra Sueco-Brandenburg, tivemos Guerra Sueco-Dinamarquesa, estou saltando aqui para não ficar lendo todos, para não ficar cansativo. Guerra da Sucessão Espanhola, Sucessão da Polônia, tivemos também Guerra dos 7 Anos, guerras napoleônicas, aí tivemos guerras da independência da Bolívia, Argentina, México, Chile, Brasil, tivemos também guerras liberais em Portugal, Guerra dos Farrapos, Guerra do Ópio, tivemos a Primeira Guerra Italiana da Independência, também Guerra Italiana, depois tivemos a Guerra Civil Americana, também, né, temas de muitos filmes que nós assistimos até hoje, Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, né, assolando ali aquela região da França, Guerra do Pacífico, depois tivemos Guerra dos Boeres, lá na África do Sul, Guerra de Canudos aqui no Brasil, Guerra Sino-Japonesa no final do século XIX, Hispano-Americana, tivemos a Guerra dos Boxers,
Depois, mais para frente, agora no século XX, tivemos a Guerra Civil e Revolução Russa, lá no comecinho, 1918. Nós tivemos a Guerra Russo-Japonesa, Guerra dos Balcãs, Guerra do Contestado, que nós já conversamos sobre ela aqui no Brasil, na região ali entre Paraná e Santa Catarina. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Guerra Civil Russa, Guerra do Chaco, Guerra Civil Espanhola, tivemos Primeira Guerra da Indochina, Guerra da Caxemira, Guerra da Argélia, Independência de Angola, da Eritreia, de Moçambique, Guerra do Vietnã, tivemos também Guerra da Independência da Namíbia, tivemos a Guerra de Bangladesh, ocupação soviética do Afeganistão, Guerra das Malvinas, Guerra do Líbano, Guerra do Golfo, na Chechênia, em Kosovo, tivemos também, agora, tivemos, claro, a notória Segunda Guerra Mundial, e no século XXI tivemos então a invasão no Afeganistão pelos Estados Unidos, tivemos a Guerra do Iraque, tivemos a Guerra do Líbano, e tivemos também a Operação Chumbo Fundido, que é um outro conflito militar também que aconteceu lá na faixa de Gaza, naquela região entre Israel e Palestina. Então, dessas guerras que foram mencionadas, é importante para nós entendermos, primeiro, a manifestação da natureza primitiva, selvagem do ser humano, ou do espírito, Bom dia, Gilda. E de todas essas guerras, então, Kardec, também ali muito próximo desses eventos, e tendo ali a Europa, passando por muitas desses conflitos, devido ali ao interesse de conquistas de terra, os reinos, um querendo tomar a riqueza do outro. Nós tivemos também na Europa muito presente guerras com um fundamento religioso, como foi o caso das cruzadas, que tantas e tantas pessoas desencarnaram. Então, na questão 742, Kardec, estudando sobre esse tema, lembrando que logo após ali a desencarnação de Kardec, em 69, estourou a Guerra Franco-Prussiana. Inclusive, nós tivemos na Revista Espírita algumas entrevistas com soldados desencarnados, militares desencarnados, que contaram um pouco dos bastidores daquilo que eles viveram. Bom dia, Dudu. Então, na questão 742, Kardec traz a pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta dos espíritos, então, predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, segundo ela, se faz necessária, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, quando nós voltamos e vamos analisando esse comportamento do ser humano, esse comportamento do homem diante desses conflitos, o tempo só vai se modificando, com o tempo só vai se modificando a tecnologia, as estratégias, Elcio, grande abraço, bom dia, Flávio. Então, somente a tecnologia e as estratégias vão se modificando, mas os interesses e o primitivismo da natureza animal, ela acaba se manifestando em todos. O que vai acontecendo, por incrível que pareça, nesse caso, nós vamos percebendo uma humanização da guerra, se assim é possível nós pensarmos, porque o homem, então, ele passa no caso, os comandantes, os exércitos, eles passam a ter ali uma ação mais precisa, uma ação mais cirúrgica para alcançar os seus objetivos.
no passado, e não é um passado muito distante, nós tínhamos ali o homem vivendo a verdadeira selvageria. E isso nós colocamos há, por exemplo, quase 80 anos, na Segunda Guerra Mundial, quando nós vimos ali bombardeios, assassínios, nós vemos ali campos de concentração, execuções, estupros, famílias destruídas, né, débitos morais gravíssimos que foram assumidos por todos aqueles que participaram desses eventos. Então nós temos ali de imediato a natureza animal sobre a natureza espiritual. É uma proporção inversa que nós vamos analisando, percebendo, por exemplo, que inicialmente a nossa natureza animal, como o próprio nome diz para nós, que traz ali desde os reinos inferiores, né, a sua presença na nossa personalidade, ela é inversamente proporcional à nossa natureza espiritual. Isso no sentido de moralização, de elevação espiritual. Conforme essa natureza espiritual vai sendo dominada, a nossa natureza espiritual vai se manifestando. Mas ainda nós temos ali um longo percurso a seguir para analisarmos qual exatamente o parâmetro em que nós nos encontramos, né? Em que nível nós estamos dessa natureza animal e dessa natureza espiritual. A nossa consciência ainda desperta para o mundo espiritual, apesar de que nós instintivamente buscamos Deus, conforme os Espíritos já disseram para nós lá na lei de adoração, lá nas leis naturais. Então nós naturalmente buscamos Deus, só que nós buscamos do nosso próprio modo. Então isso não significa necessariamente que nós estejamos nos espiritualizando. Nós estamos ali de certa forma até um pouco mais racionais, diferentemente, por exemplo, do passado, quando nós tínhamos ali execuções em nome da fé, né? Nós tínhamos ali sacrifícios que eram feitos em nome da fé. Nós chegamos até a estudar sobre esse tema aqui no capítulo que fala, deixa eu pegar aqui na lei de adoração, está aqui ó, no item número 6, sacrifícios, do capítulo 2 da lei de adoração. Kardec então ele pergunta, né, a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Eu vou ler aqui a resposta porque ela é interessante para o nosso raciocínio, já que nós falamos em termos de evolução do espírito e no domínio que ele tem sobre a sua natureza animal, desenvolvendo a sua natureza espiritual. Então nós lembramos que não é apenas em termos de violência, até mesmo na própria relação com Deus, o homem manifestava essa natureza primitiva. Então então Kardec pergunta, como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente os animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes em relação a Deus. Então, quando nós analisamos o homem no início da sua jornada evolutiva, como espírito já humanizado, né, diferente daquele estado em que há o predomínio do instinto, há o predomínio, né, da natureza animal,
nós vamos então observando esse comportamento se refletindo em vários setores da nossa existência, começando, por exemplo, pela fé, como nós vimos agora aqui, em termos de sacrifícios, em termos de fanatismo, porque o fanatismo nada mais é do que o predomínio da ignorância e também das paixões, né, desequilibradas, e do egoísmo natural, né, no ser humano com relação ao seu semelhante. Nós falamos com relação às guerras, que também são manifestações do instinto primitivo, né, onde o homem utiliza a força somada ali ao seu intelecto para poder conquistar aquilo que ele tanto deseja, como é o caso, por exemplo, das conquistas, das riquezas, do domínio sobre o seu semelhante. Nós podemos observar também esse mesmo tipo de comportamento quando nós falamos da própria alimentação do ser humano. Hoje nós ainda estamos vivendo, né, nesse estágio em que nós nos alimentamos, por exemplo, dos seres vivos, né, dos animais nesse caso, né? Mas é uma tendência natural que nós vamos gradualmente nos desapegando desse tipo de alimentação, não apenas pelo fato de simplesmente comermos vegetais como uma mudança biológica, mas como a própria conscientização da importância dos animais, do princípio inteligente que se desenvolve naquele ser. Então nós falamos sobre a religião, nós falamos sobre a guerra, nós falamos sobre a alimentação, nós falamos, por exemplo, na própria relação entre as pessoas. No caso, por exemplo, no que diz respeito à sexualidade, nós lembramos que no passado a violência era algo contínuo. Hoje, né, os estupros, por exemplo, nos chocam, né, os casos de infidelidade nos chocam, mas no passado isso não tinha qualquer tipo de moralidade. Isso era parte natural do comportamento humano, onde nós tínhamos ali também, né, a sobreposição do instinto animal sobre o racional. Então dava vazão a esse instinto que naquele passado e até hoje, né, nós temos ali dificuldade para controlar, mas no passado era um instinto quase que incontrolável, né? E naquela época existia também a própria força, por exemplo, né, da espécie masculina sobre a espécie feminina, pela força física que ele então impunha. Então, quer dizer, nós vemos assim que quando nós falamos sobre o estado primitivo do homem e o estado mais espiritualizado, nós podemos analisar vários tipos de comportamento em vários setores da sua existência. E isso é fundamental para entendermos, né, no caso, por exemplo, a guerra, quando nós temos essa visão mais global sobre o estado do espírito nessas diversas fases da sua evolução. A Carol colocou, né, eu já cortei o porco, né, ele tem a inteligência de um cão. E o cão tem a inteligência de uma criança de 3 anos, né? Eu não como uma criança de 3 anos. Né? É natural, né, Carol, que a gente vá mudando o nosso comportamento conforme nós vamos nos conscientizando a respeito, né, da importância dos animais. Mas quando nós estudamos sobre isso, na própria lei de destruição aqui, tem um capítulo, tem um tópico que fala sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente poder ler direitinho. Aqui rapidamente, peraí. Aqui na lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva, né? Então, olá, Rô. Então, bom dia, Andréa. Então, destruição abusiva e necessária. Nós tratamos dessa questão também, né, da destruição dos animais para a nossa alimentação. Assim como também na própria lei de conservação. Nesse caso, nós já temos a necessidade que o homem tem de se preservar, né? E é claro, quando nós estudamos esses dois temas, vocês se lembram, né, vocês que estavam aqui na sala, nós falamos que esse é uma transformação que vai acontecendo de uma forma gradual. Não é possível simplesmente impor a toda a sociedade planetária esse tipo de proibição, porque cada região, cada cultura
tem ali a sua necessidade, tem o seu nível de compreensão. Inclusive, quando nós estudamos Miramês, que nós vamos falar um pouquinho sobre a visão dele a respeito da guerra daqui a pouco, e quando nós vimos ali a questão dessa parte de consumo da alimentação animal, Miramês comentou assim que até mesmo aqueles que trabalham em matadouros são ainda espíritos primitivos. São aqueles homens ainda, primitivos não, homens ainda embrutecidos, porque como o Elcio colocou, o olhar deles já de estudo, então essa sensibilidade ela vai se transformando aos poucos, e até mesmo nós, como sociedade em geral, nós temos aquela ideia de que quando a gente não vê, a gente não sente, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então é mais fácil você comprar uma bandejinha com coxa de frango lá na prateleira, beijão Rô, lá na prateleira do mercado, do que você sacrificar o animal e você ter que tratar dele diretamente. Então esses são estágios, diversos estágios de evolução que nós vamos atingindo, e a nossa conscientização vai também trazendo essa mudança de comportamento. Então nesse caso, quando nós falamos sobre o estado primitivo do homem, a predominância do instinto animal sobre a consciência espiritual, ela então, mais uma vez, se manifesta nas variadas situações do nosso cotidiano. Hoje, especificamente, nós falamos sobre as guerras. Então o homem, tem até aquela passagem sempre muito clássica, que eu sempre comento com vocês, logo do início, poderia dizer assim que seria o capítulo introdutório daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, quando nós pegamos no início daquele filme, mostra grupos de primatas, de macacos, um ali próximo a uma pequena, não vou dizer nem lagoa, é quase que uma grande poça d'água que tem ali, e um outro grupo querendo tomar água. E aí então eles começam a gritar um grupo contra o outro para poder tomar conta daquele local. Até que um dos macacos pega ali um pedaço de osso, um fêmur de um animal que se encontrava já ali, obviamente, morto e desossado, e sem a carne, E ele pegou então aquele pedaço de fêmur e começou a bater no chão. E ele percebia que conforme ele batia, quebrava as coisas que ele batia. Ali então deu a ideia da primeira arma que surgiu, e aí então todos os macacos se municiaram com aquele tipo de objeto e atacaram então outro grupo. E aí o que eles fizeram? Acabaram subjugando um outro grupo que era mais fraco, acabaram então dominando aquela poça d'água, aquela fonte de água que era importante para a sobrevivência deles. Então a gente vai vendo que o homem, ele vai, ao mesmo tempo em que ele vai despertando a sua consciência, ele vai também desenvolvendo a sua inteligência. Só que essa aplicação da sua inteligência ainda se encontra restrita aos seus interesses imediatos, aos seus interesses aqui do mundo material. Inclusive aqui, como nós vimos na resposta que é passada para nós aqui no Livro dos Espíritos, coloca para nós, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então seria até algo contraditório. Como é que nós podemos pensar numa guerra com humanidade? Por incrível que pareça, isso é muito fácil de percebermos, pelo próprio comportamento dos indivíduos. Então, na verdade, nós percebemos que no passado eram forças contra toda uma comunidade. Depois nós percebemos que eram apenas exércitos contra exércitos. Então, quer dizer, aqueles que eram os inocentes dentro de uma guerra acabavam sendo poupados. Por incrível que pareça, isso é uma humanização da guerra. Nós tínhamos guerras extremamente cruéis, nós tínhamos sacrifícios. Com o passar do tempo, a própria sociedade foi se reorganizando e criando mecanismos, criando leis que impedissem a proliferação desses tipos de conflitos. Então, bom dia. Então, quando nós vimos na Segunda Guerra Mundial a criação da Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, isso foi um avanço significativo, porque esse recurso impediria, por exemplo, que novas guerras daquelas proporções acontecessem, mas ainda assim nós encontramos esses tipos de conflitos aqui na nossa sociedade.
O Elcio colocou, né, converso, digo, tem um monólogo com o meu York, né, ele fica me olhando e sinto no íntimo uma coisa muito estranha, né? Pois é, fala com o animal e pode de repente não entender com clareza, mas ele está muito atento àquilo que está sendo falado, né? Então aqui nós vamos para Miramês para a gente poder acompanhar um pouco do raciocínio que ele traz para nós, da análise que ele traz sobre a questão das guerras. É só para a gente lembrar, no comecinho aqui do estudo, né, nós fizemos a abertura desse estudo, lendo uma cronologia das principais guerras que aconteceram, registradas na nossa história, desde a história antiga até a história contemporânea, passando por Grécia, por Roma, pela Idade Média, né, na Ásia, também na Europa. Falamos sobre as guerras de independência que aconteceram, falamos de alguns conflitos aqui no Brasil, como foi a Guerra de Canudos, né, como foi a Guerra do Paraguai, que também nós enfrentamos aqui. Falamos sobre guerras de proporções mundiais, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre a Guerra do Vietnã, falamos sobre os conflitos atuais que existem, né, por exemplo, na região da faixa de Gaza, onde nós temos ali palestinos e israelenses também em conflito. Falamos sobre esses grupos terroristas que também criam, né, essas situações que trazem para nós tanto terror, né, e acabam provocando, né, tantos sacrifícios, tantas dores, tanto sofrimento, quando nós temos mulheres, crianças, idosos, pessoas inocentes envolvidas, perseguições por questões raciais, como foi o caso, por exemplo, na época do nazismo, onde nós encontramos ali judeus sendo perseguidos, né? Enfim, fizemos ali então esse pequeno passeio sobre essa fase, né, esse período da nossa história. A Andréa colocou, né, interessante, né, todo esse processo, porque hoje temos países que são a favor das armas e outros terminantemente contra, né? É uma questão filosófica, né, Andréa? Hoje nós temos aqueles que se municiam para o ataque, que é uma minoria, e aqueles que se municiam para a dissuasão. Ou seja, né, não vem porque eu estou bem preparado. Então, na verdade, é uma forma de se proteger. Por incrível que pareça, isso mostra para nós um progresso, porque antes eles se armavam efetivamente para o ataque. Hoje não, hoje eles se armam para poder intimidar aquele que é o adversário para que ele não tente nada. Então, quer dizer, o fato de nós termos ali uma indústria bélica muito desenvolvida no nosso planeta, por incrível que pareça, proporcionalmente ou inversamente proporcional, conforme nós tivemos o desenvolvimento dessa indústria bélica, nós tivemos uma redução dos conflitos. E por que isso tudo? Por uma questão de medo. Durante aquele período da Guerra Fria, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, até o final ali da década de 1980, por exemplo, não aconteciam guerras abertas. Tivemos ali o Vietnã, tivemos na Coreia, tivemos alguns conflitos no Afeganistão, por exemplo, né, em que União Soviética e Estados Unidos criavam aquela grande tensão no nosso mundo, mas a guerra propriamente dita ela foi assim de proporções muito menores do que aconteceu na Grande Guerra Mundial, que talvez tenha sido a maior guerra que nós vivenciamos, né? E inclusive naquele período em que as bombas nucleares começaram a se proliferar durante o período da Guerra Fria, temos informações, né, que não podemos dizer absolutamente que aquilo é uma verdade doutrinária, mas nós tivemos através do Chico, por exemplo, a grande preocupação dos espíritos sobre essa atitude nossa e o consequente autoextermínio, onde nós nos exterminaríamos simplesmente por coisas banais, por questões ideológicas, por domínio político, por domínio econômico, né? Então, aquele período da década de 1960 para a década de 1970 talvez tenha sido o período mais tenso que nós vivemos. Hoje, né, filmes históricos, documentários são produzidos falando assim que por um triz bombas nucleares não foram lançadas por mísseis cruzando os nossos céus. E ali os espíritos disseram que se nós tivéssemos uma atitude nesse sentido, haveria uma intervenção direta do plano espiritual. Não sabemos como isso aconteceria. Poderíamos especular? Talvez. Assim como nós tivemos, por exemplo, uma desencarnação provocada na época de Kardec por um dos seus colaboradores lá da Bélgica,
esqueci o nome dele agora, inclusive ele se encontra na categoria dos espíritos felizes. Na Revista Espírita, Kardec disse, né, os espíritos disseram que provocaram a desencarnação dele porque ele estava antecipando o trabalho de formação da base da doutrina espírita, e isso traria um grande prejuízo para a codificação. Então anteciparam a desencarnação dele. O que será que os espíritos então planejavam para esse tipo de intervenção? Será que seria ali eliminando aqueles que seriam os grandes problemas para a nossa sociedade? Seria ali uma manifestação sobrenatural para despertar em nós o medo? Não sabemos, né? Sonja, bom dia. Então nós não sabemos. Mas certamente ali os espíritos tiveram essa grande preocupação, e inclusive veio, né, para nós aquela informação sobre a famosa, a conhecida data limite, que seriam aqueles 50 anos de observação em que a nossa sociedade deveria mudar de atitude, mudar de pensamento, ter ali novas atitudes mais construtivas, né? E esses 50 anos estaria terminando agora, 2020, 2021, 2019, sei lá quando, né? Mas assim, o Chico trouxe para nós essa informação lá no Pinga Fogo, lá de 1970, 71. Então nós começamos a observar assim que os conflitos vão acontecendo e nós vamos mudando a nossa forma de agir diante desses conflitos. Hoje nós vemos muito mais ações terroristas do que necessariamente guerras. Talvez a guerra mais declarada que nós tenhamos hoje seja, por exemplo, a que existe entre palestinos e israelenses, né, que por incrível que pareça tem uma conotação religiosa extremamente forte, da religião judaica e da religião muçulmana. Nós temos hoje talvez a fronteira mais tensa que nós temos aqui no nosso planeta, que seria Coreia do Norte e Coreia do Sul. Nós temos ali também, né, naquela região da Caxemira, entre Índia e Paquistão, onde nós temos duas potências nucleares disputando aquele pequeno espaço. Existe, por incrível que pareça, uma tensão também ali, né, entre Peru e Bolívia, também conflitos ali na região aqui da América do Sul. Mas nós não vemos as coisas acontecerem, então certamente houve uma mudança. E quando existem essas guerras, né, nós percebemos, por exemplo, como aconteceu no Afeganistão, depois daquele atentado das Torres Gêmeas em 2001, quando os Estados Unidos então invadiram o Afeganistão à procura, né, de Osama Bin Laden, né, e de todos aqueles que faziam parte do seu grupo. E aí então nós vimos que a população, de um modo geral, acabava não sofrendo as consequências daquela invasão, mas eram os grupos que se formavam no interior do país, onde nós tínhamos ali centros de preparação de terroristas, daqueles militares e tudo mais. Esses grupos eram atingidos. Eventualmente nós tínhamos aqueles que, por exemplo, se infiltravam em escolas, em hospitais, para poder utilizar como barreira humana pacientes e crianças, que infelizmente acaba acontecendo. Inclusive nós temos ali manifestações, por exemplo, do Médicos Sem Fronteiras, denunciando, né, postos de socorro que são atingidos, né? Então é criado um protocolo de conduta diante desses momentos de conflito, que mostra, de certa forma, mais uma vez, que pode parecer até um pouco de ironia, vai mostrando para nós uma certa humanização dessa fase de guerras, em que não é simplesmente aquela guerra que destrói tudo e todos para arrasar todos aqueles que são os opositores, mas objetivando agora, né, traçando aqueles objetivos específicos para poder destruir o adversário. Então isso foi um progresso. Da mesma forma que nós também hoje, né, temos ali dietas que trabalham a nossa alimentação. Da mesma forma que nós temos leis, que nós temos hoje a ciência, nós temos hoje debates na sociedade que falam sobre o comportamento entre as pessoas de uma sociedade no que diz respeito à sexualidade. O respeito de gênero, métodos anticoncepcionais, leis cada vez mais severas para punição, por exemplo, de estupros. Bom dia, professor.
Então tudo isso são formas, são manifestações desse progresso que sim, estamos ainda muito aquém daquilo que nós desejamos, mas estamos também muito além daquilo que já aconteceu. Se dissermos, por exemplo, que hoje as guerras estão mais humanizadas e isso tivesse um tom de ironia, nós podemos voltar ali 70 anos no tempo para a Segunda Guerra Mundial e ver como é que as coisas aconteciam naquele período. Ali nós vamos ver ali as situações das mais absurdas, visitando, por exemplo, um campo de concentração, vendo ali o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, simplesmente por uma antipatia por um povo. Esse tipo de coisa já não acontece mais na nossa sociedade. A Carol colocou lá em cima, né, e os lugares onde se vê a animalização humana, né, espíritos menos evoluídos. Tem locais em favelas aqui onde a animalização é tão absurda a ponto de beirar o primitivismo. Eles não têm nada, não têm valor nenhum pela vida. É o detalhe, né, Carol, é que a nossa sociedade ela passa por uma transformação, mas é uma transformação gradual e da mesma forma também é uma graduação que não atinge todos ao mesmo tempo. E os espíritos dizem para nós que essa é uma fase de transição planetária que nós estamos vivendo, onde essa separação entre aqueles que são mais primitivos e aqueles que desejam e que se esforçam para acompanhar a evolução moral do nosso planeta vai ser realizada. Então vem acontecendo, conforme os espíritos dizem já há bastante tempo, um certo expurgo na nossa sociedade. Então eliminando aqueles que são os mais primitivos, aqueles que são os mais embrutecidos, e eles vão então reencarnar em ambientes compatíveis com a sua natureza. Claro que nós não temos como trazer isso como uma comprovação, mas é uma ideia muito presente dentro da doutrina que os espíritos falam para nós sobre essa mudança que vem acontecendo. Então é a influência do meio, são as diferenças sociais, as desigualdades sociais que acabam provocando também esse tipo de comportamento, é o próprio instinto primitivo ainda muito presente. Então, infelizmente, nós temos vários elementos que vão se juntando, que juntos formam então essa situação para a manifestação desse primitivismo. O Elcio colocou, né, se perderem o conhecimento, sem perderem o conhecimento adquirido. Pelo contrário, né, é primordial que eles apliquem esse conhecimento para ajudar na própria evolução e na evolução do ambiente onde eles se encontrarão. Né? E passando aqueles que são inferiores a eles em conhecimento, né, que foi, segundo também dizem os espíritos, né, foi o que aconteceu no nosso planeta no passado e é o que vem acontecendo agora. Só que aqui no nosso caso nós não temos, né, os espíritos primitivos vindo para cá para ajudar na nossa evolução. Pelo contrário, agora são espíritos missionários que reencarnam entre nós trazendo, né, vide capela, né, que trazem para nós instruções morais e intelectuais para ajudar no nosso progresso. Mas no nosso passado nós encontrávamos aqui aqueles que vinham, né, dentro desse expurgo reencarnar aqui como se aqui fosse o receptáculo desses delinquentes. E certamente também eles trouxeram um grande progresso moral, aliás, um grande progresso intelectual para a nossa sociedade e também, por consequência, acabaram evoluindo. Carol colocou para nós, né, ontem teve aqui uma operação da polícia numa favela que se formou em um condomínio popular no meio da cidade, né, 28 mandatos de busca, 8 presos, e só não acharam o que não quiseram ali, né? Pois é, a gente vê assim que a nossa sociedade também vai se estruturando para enfrentar esses tipos de conflito, né? Então as leis vão se modificando, as nossas forças de segurança também vão se desenvolvendo, enfim. É aquele eterno combate, né, entre o bem e o mal. E nesse caso a gente percebe que o bem predomina agora, né? Embora nós encontremos ainda mais uma vez essas situações. E aí eu reforço aquilo que eu disse há pouco para vocês. Se nós achamos que hoje nós vivemos com um problema, voltemos 100 anos no tempo para ver como é que era a nossa sociedade. Aí nós vamos encontrar de mais desumano. O Flávio colocou para nós, né, tem uma comunicação em uma edição de O Reformador da FEB, do Dr. Bezerra de Menezes, que informava que alguns espíritos muito ignorantes que não mais reencarnariam na Terra e que alguns estavam muito revoltados, né, década de 1980, e isso vem acontecendo, né, Flávio, como nas informações dos espíritos, podemos dizer que a vinda da doutrina espírita foi um marco
nesse início de mudança da transição planetária. Mas aí nós temos vários marcos, né, que falam sobre esse começo do conhecido e bíblico Apocalipse. Então essa mudança no perfil do nosso planeta já começou, para alguns começou no século XIX, para o início do século XX, mas independente da fonte, independente da filosofia ou da crença, esse é um processo que está em andamento. Quanto tempo ele vai demorar para acontecer, nós não sabemos também. Pode ser que demore um ano, pode ser que demorem ali 50 anos, pode ser que demorem 3 séculos, não sabemos. Me dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza, só para orientar o Elcio. Ok, obrigado. O Flávio lembrou também, né, mas era parte do processo de esvaziamento do umbral, pois o mundo de regeneração é incompatível com determinadas regiões do umbral. Né? Então é um processo que nós ainda desconhecemos, que acontece no plano espiritual. Inclusive, né, lembrando também, como a Carol chamou a atenção lá em cima, quando nós falamos sobre guerras, quando nós falamos sobre conflitos, nós não falamos apenas entre os encarnados. Nós temos ali também a influência dos desencarnados muito intensa, manipulando aqui, nos manipulando aqui, né, no mundo físico, de acordo com os seus interesses. Então, assim, é uma guerra que acontece no plano físico, é uma guerra que acontece no plano espiritual. Nós já tivemos livros falando sobre isso, né, como por exemplo de Leon Denis, falando sobre a presença de espíritos ajudando na proteção, na defesa da França, né, na Primeira Guerra Mundial, e também ali na Guerra Franco-Prussiana. Nós tivemos também um livro falando sobre a Guerra do Afeganistão, nós tivemos livro também falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Então são livros que falam para nós sobre esses eventos que vão acontecendo no nosso mundo e a presença constante dos espíritos, porque quando nós falamos em assistência espiritual e processos obsessivos, quando nós falamos em guerra, então dá para a gente ter uma ideia do que acontece durante esse período. Porque aí então os espíritos do bem trabalham intensamente para inspirar os nossos líderes, os nossos governantes, ainda que seja através da guerra, porque nós lembramos que diante de um ataque violento, por exemplo, de um inimigo, não basta apenas a gente oferecer a flor. Muitas vezes, diante da força, é necessária uma força, nesse caso, uma força mais humanizada, como Leon Denis comentou, dizendo ali dos generais, dos comandantes militares desencarnados, inclusive citando Joana d'Arc como sendo uma dessas líderes, organizando as forças de defesa da França, para proteger não apenas o seu patrimônio, mas principalmente proteger a sociedade francesa. Então imaginemos, né, estrategistas militares, líderes no plano espiritual ajudando na defesa. E nesse caso a intenção não é destruir o oponente, mas é impedir que o oponente destrua aquele grupo. Então no plano espiritual a influência acontece intensamente nesse período. Então governantes, comandantes, a sociedade em si sempre sendo influenciada nesse sentido. Quando nós falamos sobre influência espiritual, dá para a gente imaginar como acontece naquela região da faixa de Gaza entre Israel e Palestina. O que será que acontece na perspectiva espiritual? O que nós não daríamos para poder ter conhecimento sobre essa movimentação dos espíritos naquela região? Então, infelizmente ou felizmente, nós não sabemos, né? Vamos aqui então ilustrar um pouco mais esse assunto, aqui com o texto então de Miramês, falando para nós sobre a questão 742, o que impele o homem à guerra. Aí ele colocou aqui na resposta dos espíritos, né, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Vamos então aqui a Miramês. Ele diz assim, o artigo então intitulado Guerras. A fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns amparando os outros pelos fios do amor em nome da caridade. Bom, essa expressão aqui, né, povos belicosos, são aqueles povos que têm uma tendência natural a criar guerras. Mesmo que seja uma guerra com alta tecnologia, como seja uma guerra com pedra e pau, né? Então, mas o que importa é o espírito
belicoso, o espírito, não vou dizer guerreiro, né, porque dá uma ideia de heroísmo, mas é um espírito de agressividade que predomina nesses povos. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas, alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode os que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações, em litígio, aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o perpassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram ministérios da guerra ao invés de ministérios da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores e o descondicionamento lhes custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito, que sempre prevalece, o do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões quando as ações se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os desígnios do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante os pequeninos. Entre mentes, é bom que escutemos o Evangelho nesse sentido, anotado por Mateus no capítulo 23, versículo 12. Que a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas, humilhadas, e outras tantas que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque. A vida é uma roda. O sol banha a terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm sua vez. Assim será igualmente com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra a qual devemos nos analisar para o melhor combate é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim, as guerras fraticidas deixam de existir por força da lei do amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo que provém delas como sofrimento vão desaparecendo como por encanto. E as bênçãos de Deus pelos canais de Jesus ficarão mais visíveis para a nossa paz. Então, uma bela mensagem aqui de Miramês, trazendo para nós essa reflexão, né? A Miriam colocou, né? Nunca tinha pensado nisso, né? Temos o Ministério da Paz. Pois é. Se tem um país aí, Miriam, que eu não lembro qual é, que criou o Ministério da Felicidade. Né? De repente, aí pode ser o início, né, dessas transformações. A vida é uma roda, né? O sol banha a terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento, né? Ótimo pensamento, né? Então, essa é a ideia de Miramês, trazendo para nós aqui então. E o detalhe que ele chama a atenção, que ele diz assim aqui em cima: as guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. Então nós vamos analisar dois pontos importantes. Primeiro, quando ele fala sobre essas guerras como operações, né, como cirurgias necessárias, provocando a dor para depois trazer ali a reparação, trazer ali a saúde, nós lembramos que as guerras muitas vezes são a explosão de toda a tensão acumulada dentro de determinada região.
Então, somente através dessa tensão, dessa explosão, é que nós vemos ali depois o despertar da sociedade, daqueles grupos, com o sofrimento e com a destruição que é provocada. Porque enquanto aquilo não acontece, vai ficar sempre aquela tensão, aquela inimizade sendo alimentada, né? Então é aquela ideia que muitas vezes temos, né? Tomara que exploda tudo de uma vez para depois começar de novo. Muitas vezes essa é a ideia. E segundo o que nós colocamos é que a nossa visão aqui no mundo material é uma visão muito limitada, uma visão ainda muito passional. Então nós, por exemplo, brasileiros, nós nos julgamos como sendo brasileiros desde sempre. E nos esquecemos que nós somos espíritos imortais e que a nossa reencarnação vem se dando há muito tempo nas mais variadas situações e regiões. Então hoje aquele que é o opressor, no futuro ele será o oprimido, muitas vezes até mesmo invertendo os papéis, conforme a sua consciência vai despertando. Então hoje nós já atingimos um grau de maturidade, embora ainda muito pequeno, mas é um grau de maturidade que a gente já é capaz de discernir entre o certo e o errado. É aquela capacidade que nós temos de perceber quando nós cometemos um erro, quando nós machucamos o nosso semelhante ou quando nós somos os responsáveis pelas nossas próprias dores. Então nós somos aqueles, né, que despertando, nós procuramos então novas formas para reparar aquilo que nós já vivenciamos. Embora nós tenhamos essa conscientização ainda limitada, nós ainda somos espíritos um pouco rebeldes, né? Então nós sabemos que foi errado, mas queremos fazer a coisa certa, mas muitas vezes as tendências que nós trazemos ainda, as nossas paixões, acabam ficando mais fortes. Mas nada que uma reencarnação depois da outra venha despertar, porque se eu sei que eu fiz errado, reencarne e faço errado de novo, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, né? E tudo que é mais mal feito ainda precisa ser feito 3 vezes, né? Então o espírito vai despertando através da dor. A dor, para nós, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior professora, né? E ela, sem dúvida, é aquela que desperta também as nossas consciências. A Miriam Conca foi em Dubai, né? Vendo aqui que a proposta é tratar a felicidade moral, porque a prosperidade material eles já possuem e chegaram à conclusão que faltou o principal, né? Pois é, a gente pensa assim, né, Miriam? Agora é fácil falar em felicidade quando você tem a parte material, né? Agora, não numa sociedade onde falta aquilo que é o mais básico, como é que nós vamos pensar naquilo que é ainda? Mas é um exemplo a ser seguido, né? É algo que vai trazer para nós uma reflexão importante, né, em termos de filosofia, em termos de moralidade. O Hermes lembrou sobre a reencarnação como sendo a bondade de Deus, né? Então, todos nós estamos sujeitos a ela, né? E o Elcio colocou, né, a programação foi feita, agora depende do sal que colocaremos, né, para o devido tempero, né? Somos o sal da terra. Então, aos poucos a gente vai conquistando essa mudança. Continuando aqui para nós, vamos lá, próxima questão. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Nós já conversamos sobre isso, né, mas vamos reforçar. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Então é uma questão de progredir em todos os sentidos, né? Então, como eu falei para vocês, na relação de sociedade, na nossa relação de consumo, na nossa relação de alimentação, na nossa relação com os nossos semelhantes, com a riqueza. Então é uma mudança que vai acontecendo moralmente e os reflexos vão sendo sentidos em todas as áreas da nossa vivência. Então nós vemos que aquele indivíduo que se moraliza, que evolui espiritualmente, ele naturalmente começa a alterar o seu comportamento nas mais variadas situações, dentro da família, na relação com a sociedade, na relação com a riqueza. Então tudo isso vai desaparecendo conforme a evolução vai chegando, a compreensão da justiça e a prática da lei de Deus. Mais uma vez, quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos, mas o que sabemos é que essa transição já começou. Cabe a nós agora fazer a nossa parte, porque nós não vamos esperar a sociedade se transformar. Somos nós que vamos nos transformar e o reflexo vai ser sentido na própria sociedade.
E ainda temos muito a fazer, né? Como, por exemplo, nós falamos da guerra, que é algo destrutivo, mas chegamos a falar sobre isso também esses dias, falando sobre a questão da nossa relação com a natureza, a nossa relação com o meio ambiente, né? Então, o descarte irregular de lixo, poluição dos rios, poluição da nossa atmosfera, o desmatamento, etc, etc. Então, tudo isso também vai sofrendo mudanças conforme nós vamos nos esclarecendo. Então, tudo depende do quê? Da nossa maturidade espiritual, que vem sendo alcançada gradualmente. A Miriam colocou, né, outros problemas vieram com a prosperidade material. Não deu muito certo e não poderia dar, né? Porque, do contrário, tudo aquilo que os espíritos disseram, que é a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito, então não poderia dar certo. Então existe ali aquela estrutura material muito bem formada, mas a desigualdade ainda continua, né? E o vazio interior, aquele vazio que todo mundo procura preencher, continua ainda, né? Continua ainda trazendo tantas angústias. E até mesmo nós encontramos nações, por exemplo, aqui no nosso planeta, que trazem uma estrutura social invejável, mas trazem ali também os seus conflitos morais, as suas dificuldades emocionais. Então são países, por exemplo, que apresentam alta taxa de suicídio. E a gente pensa, né, como é que uma pessoa pode se cometer suicídio tendo tudo que ela tem? Aí a pergunta é, mas o que exatamente é esse tudo que ela tem? Tudo o que em termos de material? Mas o que falta exatamente para preencher esse espaço? Né? O Hermes colocou também para nós, né, trazendo a paz consigo mesmo, ficará menos difícil a paz com os outros indivíduos. Então é uma mudança, né, é aquilo que a gente espera, que a gente sempre lembra, né, Hermes? Que a gente espera assim que um dia o nosso planeta vai ser melhor. Um dia a sociedade vai ser melhor. E ninguém assume a responsabilidade pela sua cota de contribuição. Então nós queremos viver numa sociedade melhor, aí nós sentamos no nosso banquinho na praça e esperamos todo mundo se transformar. Mas espera aí, qual é a minha parte nessa história? Eu não vou me transformar também? Então aquela visão, né, individualista que nós temos, que nós esperamos que o mundo se transforme para que a gente viva no mundo melhor, e não que a gente faça a nossa parte para transformar o mundo no mundo melhor, né, somos os principais construtores dessa felicidade. Então, enquanto a sociedade não se conscientizar disso, a gente sempre vai esperar que o outro faça. E isso se reflete, por exemplo, na própria vivência em comunidade. Quando nós depositamos, né, nas mãos do setor público a responsabilidade por transformar a nossa sociedade. Ah, mas é a prefeitura, é o governo, é a presidência que tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas é a minha parte. Ah, não é minha obrigação. Eu pago meus impostos. Então pronto. Esse é um discurso muito comum nos tempos de hoje. Que a obrigação é do outro, nunca a nossa obrigação. E nós temos muitas obrigações. Continuando aqui para nós, vamos lá. O Elcio colocou, né, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e depois o outro em segundo, né? Esse é um reflexo direto. Né? Só separando o joio do trigo, lembrando que mesmo o joio bem tratado poderá ser útil. Né? Nada na natureza é desperdiçado. Né? O que é desperdiçado é a forma como nós usamos. 744, vamos lá. Qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Nós já tivemos ali uma pitada de esclarecimento vinda por Miramês, né, que muitas vezes a guerra é necessária para que ela possa transformar uma sociedade, transformar o seu modo de pensar e o modo de se relacionar com o seu semelhante. Então, qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Liberdade e progresso. Então, primeiro, liberdade significa, né, até mesmo os princípios da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Quando esses três princípios se fizerem presentes em toda a sociedade, onde todos são iguais perante as leis humanas e leis morais, leis divinas também, a fraternidade entre os homens, a solidariedade é muito presente, né? E a liberdade, em que todos têm o direito
né, de ir e vir, de fazer, e claro, para que essa liberdade se faça presente, o homem tem que ter consciência também das consequências de suas ações. Porque todo mundo quer ser livre, mas ninguém quer assumir responsabilidade. E aquele ditado popular que diz, né, que a minha liberdade termina onde o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Aquela questão dos direitos e deveres, isso é algo também que precisa ficar muito claro na nossa consciência. A Sônia colocou para nós, né, em mudando primeiramente nosso ambiente, depois o nosso entorno, conseguiremos mudar tudo. Quando se muda uma parte do todo, se mudou tudo. Acredito que é assim que podemos transformar o mundo, né? E é exatamente o que a gente coloca, né? Porque a doutrina espírita fala sobre a reforma íntima, né? E dentro dessa reforma íntima, ela fala sobre as nossas responsabilidades no mundo que nós vivemos. Quando essa conscientização predominar em cada indivíduo, na nossa sociedade como um todo, nós teremos uma transformação absolutamente radical. Mas ainda falta muito para nosso despertamento. E nós veremos na Lei do Progresso, que é um dos próximos capítulos que nós teremos aqui no nosso Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos, né, qual é a contribuição que o espiritismo pode dar para o progresso da humanidade. E a resposta dos espíritos, nós vamos depois falar com muito mais calma, com muito mais profundidade sobre essa questão, mas a resposta dos espíritos é que a conscientização desses princípios que a doutrina espírita traz vai transformar as nossas instituições. E inclusive, né, a própria sociedade como instituição. Então, por isso, né, é fundamental que nós entendamos, né, que esse é um processo de transformação que começou agora. A doutrina, embora nós tenhamos os ensinamentos de Jesus presentes entre nós há quase 2000 anos, nós temos a doutrina espírita que veio trazer de um modo muito mais claro, de um modo muito mais explícito, esses ensinamentos, né, através de uma nova interpretação, há apenas 150 anos. 160 anos, 162 anos para ser mais preciso, já que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Estamos em 2019, né? Então 62 anos, 162 anos. É muito pouco, né? Nós temos ali uma doutrina que é a mais nova de todas as doutrinas presentes aqui no mundo. Nós temos religiões, escolas filosóficas que são milenares. O hinduísmo, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, ele beira ali 7.000 anos. O catolicismo, né, tem ali 1.600 anos mais ou menos. Santo Agostinho, né, elaborou ali as bases do catolicismo ali por volta do ano de 400, né? Nós tivemos ali as religiões evangélicas que são derivadas das protestantes a partir de 1500, 500 anos. E aí chega a caçulinha, 162 anos, doutrina espírita, para mudar a cabeça dessas filosofias. Porque começa por aí também, né? As filosofias vão se transformando, vão se reformando, trazendo uma nova interpretação para aquilo que elas estão ensinando. Porque aquela ideia de que você vai alcançar o céu se você ficar se você cumprir todas as práticas, acabou essa ideia. Ou melhor, essa ideia vai acabar. Porque na verdade, assim, não adianta você esperar que o céu venha até você se você não for até o céu. Se você não criar o paraíso dentro de si mesmo, se você não dissipar, se você não eliminar o inferno que existe dentro de cada um de nós, e não pensarmos de uma forma dogmática, porque você vai para o céu, porque você vai para o inferno, e aí então nós começamos a ter uma consciência maior sobre esse processo de evolução que nós estamos vivendo, por exemplo, através da reencarnação. Sabendo que aquilo que nós fazemos hoje vai repercutir no futuro, aquilo que nós fazemos através da lei de causa e efeito vai trazer a sua consequência. Então, a doutrina veio com esse papel de reformador, não apenas de consolador, né, Elcio? Porque a gente começa a perceber com a importância da doutrina espírita nesse processo de transformação do nosso mundo, como ele também é um reformador prometido. Porque ele veio realmente a reformar, modificar, transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir perante o mundo. Próxima questão, vamos lá. 744A. Primeiro Kardec perguntou qual o objetivo da providência.
ao tornar a guerra necessária, liberdade e progresso. Na 744A, se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Olha só que explicação interessante, curiosa essa. Porque é através então da dor que nós vamos nos transformando. Então esse sovar os povos, né, significa ali, vamos fazer com que aqueles espíritos mais rebeldes se tornem dóceis, sofrendo as próprias dores que provocavam. Então toda rebeldia, toda revolta que nós trazemos em nós será dominada exatamente instigando e desenvolvendo em nós o espírito de humildade. Exato, né? Então assim, o orgulho acaba sendo transformado na humildade através da imposição da força, de acordo com a rebeldia que nós temos. Aquele espírito dócil, aquele espírito que tem o desejo sincero de se transformar, ele não precisa passar por isso, porque a justiça divina ela é perfeita. Então somos nós que atraímos as circunstâncias em torno de nós. Se nós temos o orgulho, se nós temos o egoísmo, se nós temos a agressividade, se nós temos a humildade, se nós temos a generosidade, cada um desses elementos dentro de nós vai fazer com que nós atraiamos as circunstâncias propícias para o nosso desenvolvimento. Se nós já apresentamos, por exemplo, o espírito de fraternidade e de solidariedade, eu serei atraído para um ambiente onde esses princípios se manifestarão de modo muito mais intenso. Se eu sou um espírito rebelde, essa rebeldia vai ser domada através da dor. O Hermes lembrou, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Então essa pobreza de espírito, fazendo a verdadeira interpretação dela, mostra exatamente isso. Nós abrimos mão daquela prepotência, daquela arrogância natural que predominou e que ainda predomina durante muito tempo, e nós estamos então assumindo essa nossa condição de humildade, percebendo que os verdadeiros valores são os valores do espírito e não os valores exteriores. E para nós finalizarmos, 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Aqui agora nós temos, né, personalidades que poderiam ser citadas, que são lembradas também, que provocaram grandes guerras baseadas em seus próprios interesses. E nós não falamos necessariamente nesse caso, importante a gente considerar isso, não apenas em termos de guerras bélicas, onde a destruição material acaba sendo ali a morte, a destruição material, o sofrimento acaba sendo presente. Muitas vezes nós temos uma guerra moral, uma guerra ideológica, uma guerra filosófica, uma guerra científica, uma guerra religiosa. Nós temos também esses tipos de conflitos que, pelo fato de nós já termos alcançado um grau de evolução, podemos dizer assim, e sermos capazes de conter esse impulso primitivo, não significa que nós não estejamos em guerra. Eu falo para vocês que nós tivemos aqui no nosso país um laboratório dos mais ricos para a nossa observação. Foi esse período eleitoral que nós tivemos o ano passado, onde nós tivemos ali guerras ideológicas, guerras de opinião, famílias se rompendo, amigos se distanciando, as redes sociais como sendo um grande campo de batalha. Nós não vimos ali nenhum tipo de disparo acontecendo, disparo de nenhum projétil, mas nós vimos ali disparos mentais, disparos emocionais, onde as pessoas manifestavam uma verdadeira revolta, um espírito primitivo nas palavras que elas colocavam. Então, quando nós olhamos um pouquinho, voltamos ali mais ou menos, desde aquele período onde começaram os escândalos, né? Agora bem menos, né, Angelina, porque a gente está em constante estado de tensão aqui no nosso país, né? Mas aquele período especificamente, né, eu ia falar sobre isso agora, Miriam, exatamente. Aquele período especificamente, desde aquele momento em que começaram os grandes escândalos, até o momento em que aconteceram as eleições, nós tivemos um período em que nós vimos ali a manifestação daquilo que existe de mais inteligente, mas ao mesmo tempo de mais primitivo na nossa sociedade brasileira. Então no passado, né, Kardec vai falar um pouquinho sobre isso depois. Deixa eu trazer para vocês aqui
no Livro dos Espíritos. Está aqui, nós temos depois o próximo tema, que é o assassínio, o item número 4, o quinto é crueldade, o sexto é o duelo. Aquele duelo que Kardec coloca aqui são aqueles duelos de filmes do passado que nós vemos, né? Que você dá 10 passos e dá um tiro, ou então você pega a espada. Hoje não, hoje é duelo mental. Hoje nós temos aqui aqueles que são inteligentes na sua argumentação, aqueles que são grandes estrategistas para poder manipular a mente das pessoas, e nós temos aqueles que são extremamente agressivos, violentos. Então, houve um progresso? Houve. No passado, isso tudo já teria rolado sangue nas nossas ruas há muito tempo. Pois é, a gente vai vendo essas coisas, né, Angelina? Com toda aquela polidez, porque Vossa Excelência, não sei o quê, mas nós vemos que no fundo, o primitivismo está presente. Vossa Excelência é um canalha, coisa das mais hipócritas que nós vemos, né? Então essa hipocrisia, também essas máscaras com o tempo começam a cair. Né? Porque como é colocado para nós, né, pelo Espírito Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Né, para confundir os orgulhosos. Então esse momento é muito interessante para a nossa observação. Então nós veremos, né, no duelo, nesse tipo de estado de espírito, e é importante também nós analisarmos isso dentro de nós individualmente que somos estudantes. Porque enquanto nós observamos nas redes sociais postagens, ofensas, mentiras que são colocadas, como nós nos comportamos diante disso? Nós damos aquele cliquezinho de curtir tal coisa? Porque com toda a educação que nós colocamos, não, eu sou uma pessoa da paz, mas eu adoro quando faz uma postagem de fulano na rede social. Então, na verdade, assim, nós temos que sondar também dentro de nós qual é exatamente o ambiente com que nós nos afinizamos. Porque uma das minhas frases de cabeceira que vocês conhecem: suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Qual é o local que nós ocupamos no mundo? Nós somos pacíficos? Nós somos aqueles que causam intrigas? Nós somos aqueles falsos moralistas? Qual é exatamente o nosso papel na transformação do mundo hoje, no silêncio dos nossos celulares, escondidos atrás dos nossos perfis de redes sociais? Quem somos nós exatamente? Porque, como diz Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções. E aquilo que nós somos, o campo psicosférico que nós criamos em torno de nós, ele não pode ser mascarado, ele não pode me fugiu a palavra, ele não pode ser não escondido, ele não pode ser enganado, não é a palavra que eu queria, mas essa é a ideia. Nós não temos como enganar aquilo que nós somos de fato. E quando nós começamos a analisar sobre esse campo sutil do pensamento, das energias que nós mobilizamos, seria isso, nós não temos como burlar essa realidade, né? Então, assim, esse campo sutil do pensamento, a atração que nós criamos em torno de nós, as influências que nós exercemos sobre as pessoas, nós somos pessoas que transmitem paz. Não tem como camuflar isso mesmo. Acho que camuflar é o ideal, viu, Dudu? Obrigado. Né? Então, assim, nós não temos como... nós somos pessoas que transmitem paz. Nós somos aqueles que somos emissários da mensagem do Evangelho? Ou somos aqueles soldados ocultos pela tecnologia, provocando a guerra da mesma forma que os bélicos do passado também faziam? Nós temos que ter esse tipo de conscientização. Porque hoje mudou o campo de batalha, mas o instinto animal, o instinto primitivo prevalece. Felizmente aqui no nosso país, raramente nós encontramos um conflito dessa proporção, a ponto de nós termos ali, né, guerras bélicas. Né? Hoje nós temos uma violência urbana causada pela insatisfação da sociedade. Né? A sociedade é como se
o homem perdesse o respeito pelo homem, assim como pela sociedade, pela instituição, e assim como as instituições também deixaram de respeitar os cidadãos. Então, assim, aquele desrespeito generalizado que insuflou em nós um instinto que se encontrava bem calmo, mas que agora vem aflorando. Então é hora, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos reconstruir esses nossos princípios. E essa reconstrução só virá através da manifestação da paz verdadeira. E é essa paz que nós, estudantes da doutrina, conscientes das nossas responsabilidades na transformação do nosso mundo, precisamos disseminar entre as pessoas. Não adianta a gente ter uma fala bonita e ter uma atitude hipócrita. Porque nós estaremos destruindo da mesma forma que aquele que se expõe e ostensivamente declara o seu espírito bélico. Então, se nós somos mensageiros da paz, que nós sejamos então mensageiros da paz verdadeiramente, sabendo que nós estamos sendo observados, que nós estamos atraindo, que nós estamos influenciando e sendo influenciados. Não dá mais para mascarar essa realidade. Finalizando aqui, o Hermes colocou, o problema é que quanto mais o bem se calar, mais forte ficará o mal. É a história que os espíritos colocam, né, o professor? Né, que o problema do bem é que o bem é muito tímido, e o mal é ousado, ele é atrevido. Então, enquanto nós não começarmos a... porque tem uma frase que eu sempre gosto, que diz assim que não basta você ser bonzinho, você tem que praticar o bem. Porque bonzinho é aquele quietinho, aquele omisso, aquele calado. Agora, praticar o bem é você ser ativo, é você se expor. Muitas vezes até você ser criticado, apontado, mas o seu princípio é aquele que se destaca. A Angelina colocou, né, alguém falou que violência só gera violência, né, e a violência mental, verbal, física. Nós que estudamos a doutrina, Angelina, que temos oportunidade de entrar um pouco mais nesse campo espiritual, nós compreendemos essas energias, essas vibrações. Mas para o mundo hoje, que ainda se encontra bastante limitado na compreensão da realidade espiritual, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, não tem muito significado. Para nós a violência é a agressão. Hoje nós temos, por exemplo, a nossa legislação, no caso, por exemplo, da agressão à mulher, pela vulnerabilidade que ela possui dentro de uma sociedade ainda patriarcal, fala sobre a humilhação, o constrangimento, a violência verbal, a violência psicológica, não somente a agressão física, como no passado era considerado. Porque o homem dizia assim, mas eu não fiz nada com ela. Olha aí, ela não tem marca nenhuma. Mas intimamente ela estava toda rasgada, toda cheia de cicatrizes emocionais que foram deixadas. Hoje isso é considerado, é um progresso da nossa lei. Então a criança que é constrangida, a pessoa que é humilhada, no caso, por exemplo, do racismo, uma pessoa que é ofendida. Então nós estamos saindo um pouco do campo material e entrando agora no campo mais moral. E isso é significativo. As nossas leis estão começando a assumir esse tipo de postura. E é um progresso muito valioso para nós. A Sônia colocou para nós, né, existem pessoas que usam suas palavras como verdadeiras bombas, né, destruir todos os que estão por perto com seu veneno, sim. E é o mais fácil de se fazer, né? Porque as palavras, elas agem de um modo tão sutil, tanto é assim que nós temos palavras que um dia nós ouvimos na nossa vida que ficaram marcadas até hoje. Sejam palavras positivas, sejam palavras negativas. Elas marcam a nossa consciência. Mas nós estamos passando pela transformação graças ao bom Deus, né? Por isso que o Evangelho é todo moral, sem dúvida. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, eu juro para vocês que eu peguei já o outro assunto, assassínio, porque eu achei que a gente não conseguiria ficar só com esse tema durante o nosso estudo. Mas nós não só ficamos, como nós ainda estouramos o nosso horário. De tanta coisa legal que nós temos para tratar desse tema, de tantas reflexões importantes que nós temos para desenvolver, né? Então nós vimos aqui o item número 3, guerras, a partir da questão 742. Então eu espero que essas nossas reflexões, né, tenham sido proveitosas, né, para a gente pensar, para a gente analisar, para olhar o mundo à nossa volta. Muitas vezes, né, é necessário dar uma chacoalhada
na nossa sociedade para que ela possa se reconstruir. Uma vez eu ouvi um espírito falando, dizendo assim que muitas vezes a gente chacoalha a vida de uma pessoa para que ela possa acordar. Para você arrumar uma mesa, você precisa desarrumar para poder arrumar de novo. Então muitas vezes no mundo espiritual as coisas acontecem assim também. As guerras são permitidas para que nós possamos reajustar os nossos valores, para que nós possamos rever ali os nossos conceitos, modificar aquilo que nós engessamos muitas vezes na nossa consciência. Mas o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então todos terão ali grandes responsabilidades. E por incrível que pareça, eu não terminei esse tema. Não, terminei sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para finalizar aqui, 745, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Olha só isso. Aí nós começamos então a imaginar algumas personagens da nossa história e pensar assim, se os espíritos disseram que ele será responsável por cada homem cuja morte tenha causado, o que nós podemos dizer por aqueles que incitaram guerras em que milhões desencarnaram? Como no plano espiritual isso se desenvolve? Em nome da caridade, obviamente, todas essas nossas personagens ficam ocultas, protegidas do ódio que nós alimentamos contra eles, para que eles possam se refazer. Então por isso nós temos pouquíssimas informações sobre eles. Genericamente nós dizemos, todos eles estão no inferno. Mas espiritualmente nós dizemos, eles estão evoluindo de alguma forma. Nem que seja primeiro estacionando, refazendo,